Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre o pensador conservador chamado David Hume, no qual descrevi os princípios que baseavam o seu pensamento e mostrei que seus ensinamentos se aplicam perfeitamente à nossa realidade aqui no Brasil. Esses vídeos que faço sobre pensadores conservadores são curtos, mas servem para que você que me assiste tenha uma referência caso queira se aprofundar mais sobre o ensinamento deles. No vídeo de hoje, trataremos de outro importante pensador conservador chamado Adam Smith. Como afirmei no vídeo anterior, fiz uma síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino, contida no seu livro Os Pensadores da Liberdade, um trabalho muito bom que divulgo aqui. Trata-se de uma breve síntese para que caiba no tempo curto de nossos vídeos. Eu também aproveito os temas que se aplicam à nossa realidade para fazer alguns paralelos e reflexões a respeito. Sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora, mas também talvez não conheça esses pensadores, cuja filosofia é importante para desenvolver uma cultura conservadora por meio do aprimoramento do seu conhecimento da história. Há um ditado que diz que o conhecimento liberta. Daí a importância de divulgar o pensamento conservador para melhorar o discernimento das pessoas e, por consequência, a qualidade do seu voto, porque isso resultará na eleição de pessoas íntegras, corajosas, de caráter firme e fundamentalmente éticas, que certamente vai melhorar a política deste país e a vida da população. Então, vamos lá. Adam Smith foi um dos principais pensadores do Iluminismo. Nasceu na Escócia em 1723 e faleceu em 1790. Era, acima de tudo, um moralista, ou seja, um filósofo que analisava a natureza humana. No entanto, tornou-se mais conhecido como o pai da economia moderna e o precursor do liberalismo econômico. Foi um precursor das economias de mercado mais liberais do século XIX. Seu trabalho mais famoso, A Riqueza das Nações, foi publicado em 1776. Antes desse trabalho, Smith realizou estudos sobre a moral, publicando em 1759 a Teoria dos Sentimentos Morais. Como os demais iluministas britânicos, ele era, acima de tudo, um filósofo moral. Alguns apontam que há incongruências entre o Adam Smith jovem, focado na empatia e nos valores morais, e o mais velho, que defendia a mão invisível do mercado e o motor da economia. Smith defendia a ampla liberdade, pois, após as suas análises empíricas da economia e do homem, concluiu que esse era o caminho mais adequado para a prosperidade de uma sociedade. Sabemos que, para defender a ampla liberdade das pessoas, é condição necessária e suficiente ter liberdade de expressão, porque é justamente essa liberdade que torna o debate de ideias possível, bem como as críticas a governantes, instituições, denúncias de corrupção, etc. Tudo isso abre caminho para melhorar governos e a vida das pessoas na sociedade. Entretanto, isso não interessa àqueles que estão no poder e fazem mau uso dele. Daí, o intenso combate dessa liberdade de expressão pelos detentores do poder, particularmente nas redes sociais, que são a ágora grega do século XXI. Esses dois livros de Adam Smith que citei, escritos em épocas diferentes, reforçam a mesma mensagem, a de que as pessoas, num ambiente de liberdade, imersos em valores éticos, acabam produzindo o bem geral. Sua preocupação era com o resultado para a sociedade, sempre preservando as liberdades individuais. A teoria econômica de Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia, a liberdade de mercado e a propriedade privada. Smith é considerado um dos principais fundadores do liberalismo econômico. As principais ideias de Adam Smith são: a divisão do trabalho aperfeiçoa a produção, a liberdade econômica é o caminho para a prosperidade, o trabalho gera riqueza
Os interesses particulares regulam as relações entre o patrão e funcionário. A liberdade econômica combate as desigualdades. Cada nação deve se especializar na produção de certos produtos. O mercado se regula de forma automática, como se houvesse uma mão invisível. E a liberdade individual não deve ser defendida por ser a forma mais eficiente de maximizar a felicidade, mas sim ser moralmente correta. Maximizar a felicidade é uma visão utilitarista, difundida por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Bentham foi um filósofo, jurista inglês que viveu em Londres de 1748 a 1832. E um dos últimos iluministas a propor a construção de um sistema de filosofia moral. E Stuart Mill, também filósofo e economista britânico, viveu em Londres de 1806 a 1873. É considerado por muitos como o filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. Defendeu o utilitarismo e foi um grande defensor do liberalismo político e social. O utilitarismo é uma filosofia que, resumidamente, afirma que a ação correta, ou melhor, a ação é correta quando maximiza a felicidade. Na economia, o utilitarismo pode ser entendido por um princípio ético no qual o que determina se uma decisão ou uma ação é correta é o benefício intrínseco exercido à coletividade, ou seja, quanto maior o benefício, tanto melhor a decisão será. Entretanto, se a utilidade entrar em conflito com a virtude, ou seja, a virtude deve prevalecer. A liberdade individual é a forma mais simples e moralmente correta de promover o progresso. Cada pessoa irá aplicar da melhor forma a sua riqueza e promover o progresso. Assim, aplicando o seu capital, tendo como objetivo a própria satisfação. Isso nos leva a uma frase de Epicuro, filósofo grego que viveu de 341 a 270 a.C., cujo propósito de sua filosofia era atingir a felicidade. Ele afirmou que o fruto mais saboroso da autossuficiência é a liberdade. Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, publicado em 1776, explica em detalhes as vantagens de cada pessoa focar em uma tarefa específica, possibilitando maior ganho de produtividade. Esse ganho se deve a 3 fatores: o aumento das habilidades de cada trabalhador focado numa tarefa exclusiva, a economia de tempo, normalmente perdida na transferência de uma espécie de trabalho para outra, e a invenção do maior número de máquinas que facilitem o trabalho e permitem que um único homem possa fazer o trabalho de vários. Eu, particularmente, penso que o ser humano terá esse ganho de produtividade até um certo ponto, a partir do qual haverá uma saturação da satisfação individual de realizar uma tarefa exclusiva, a partir da qual aquele trabalho deixa de ser tão prazeroso e o seu rendimento cai. Assim, eu acho interessante haver uma rotatividade de funcionários na empresa, por exemplo, dentro de suas habilidades em algumas tarefas. Isso promoverá o maior conhecimento individual das atividades da empresa, como também um funcionário poderá substituir o outro quando esse faltar, sem perda de produtividade para essa empresa. A divisão de trabalho também promove o florescimento da genialidade, a perfeição e do talento distinto em determinadas tarefas. Para Smith, a liberdade permite que cada empresário aplique da melhor forma possível o seu capital, tendo como objetivo a própria satisfação. E, ao direcionar seus esforços e capital para o seu empreendimento, visando a produzir o maior valor possível, ele será guiado pela mão invisível, que promoverá um resultado que não fazia parte de sua intenção inicial. Assim, ao buscar satisfazer o seu próprio interesse, o resultado acaba sendo benéfico para toda a sociedade. Isso é desenvolvimento e progresso.
Adam Smith também criticava o protecionismo. Afirmava que se a produção interna de um país pode ser realizada de forma tão barata quanto a indústria estrangeira, a regulação é evidentemente inútil e contraproducente. Vejo que o protecionismo econômico impacta o desenvolvimento, haja vista que o Brasil, desde sempre, realiza essa prática. Smith defendia a liberdade econômica, não o capitalismo de compadrio, e desconfiava muito dos conluios entre grandes empresários, especialmente se tivesse o governo no meio, porque isso representaria uma conspiração contra o público. Podemos verificar que é exatamente isso que ocorreu no Brasil na década passada e voltou a ocorrer atualmente. Lembre-se da Lava Jato. Tivemos o Mensalão, o Petrolão, e agora temos escândalo de corrupção surgindo, mas não vemos alguém tomar providências. Ou seja, o conluio contra os pagadores de tributos conta com mais parceiros atualmente. Quem tem a obrigação de apurar irregularidades ou ilegalidades entrou para o esquema, e o resultado é o aparelhamento geral. Adam Smith era um defensor do interesse da sociedade, principalmente dos trabalhadores e dos mais pobres. Via no livre mercado o melhor instrumento para cada um perseguir o seu próprio interesse. Como um bom iluminista escocês, ele era empírico, realista e sabia que as ações individuais, sem coordenação central do governo, levavam ao melhor resultado geral. Ou seja, a intervenção do Estado no mercado, sob qualquer forma, é contraproducente, da mesma forma que a centralização do poder em Brasília. A descentralização dá melhores resultados, particularmente no Brasil, porque é um país continental. Vemos que a concentração de poder neste país leva à burocracia alimentada pela incompetência, cujo resultado sabemos qual é: a corrupção. O grande insight de Adam Smith foi perceber que seria uma tolice para uma pessoa esperar aquilo que necessita dos outros, apenas por meio de sua benevolência. Será bem melhor sucedido aquele que despertar o interesse próprio do outro, oferecendo aquilo que o outro necessita. Essa é a visão dos empreendedores, que devem ser livres para transformar suas visões em realizações. Isso traz progresso e desenvolvimento. Smith entendia que o milagre do livre mercado não ocorreria num vácuo de valores morais. Ao contrário, só seria possível numa sociedade que valoriza a ética. Ele sabia que a empatia era um sentimento natural que deveria ser alimentado por bons hábitos, e era o livre mercado que traria esses bons hábitos que beneficiaria a todos. Adam Smith era um grande observador e, no seu primeiro livro sobre a teoria dos sentimentos morais, fez um alerta sobre as cortes. Ele disse: nas cortes de príncipes, nos salões dos grandes, onde o sucesso e privilégios dependem não da estima de inteligentes e bem informados, mas sim do favor fantasioso e tolo dos presunçosos e arrogantes, superiores e ignorantes. A adulação e a falsidade muito frequentemente prevalecem sobre o mérito e sobre as habilidades. Em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas que as habilidades em servir. Podemos facilmente aplicar essa reflexão em Brasília, onde ocorrem os almoços e jantares nas casas daqueles que estão no poder, nas reuniões nos corredores e salões dos palácios, do Congresso, dos prédios, etc., quando são tomadas as ações que não devem ter publicidade. Uma vez assisti uma entrevista de Luiz Felipe Pondé, no qual ele disse que devemos aprender com os mortos, ou seja, ler livros daqueles filósofos e pensadores consagrados, que, em tempos passados, para usufruir de sua sabedoria e retirar preciosos ensinamentos daqueles que escreveram. É por essa razão que reproduzo aqui pequenas sínteses dos pensadores conservadores, inicialmente baseando-me no livro do Rodrigo Constantino, que fez belos resumos,
de pensadores e alguns desses filósofos. E depois prosseguirei trazendo para você que me assiste o pensamento de outros autores. Bem, foi esse um pequeno resumo do pensamento de Adam Smith, considerado o pai da economia moderna. Por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre outro pensador conservador chamado Edmund Burke. Esse é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.